Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando mais um estudo semanal, hoje com o livro Encontro Marcado e o capítulo Analisar. É o quinto capítulo do livro, Analisar, um livro que é de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tema de hoje é esse que está no primeiro tópico aí, analisar com a luz do bem para entender e auxiliar. E nos faz refletir sobre algo muito importante, eu diria até cotidiano para nós, né? Uma reflexão muito séria, né, que Emmanuel nos traz hoje, né? E tem, logicamente, fala muito do nosso interior, da nossa condição ainda de muito trabalho pela frente no campo moral, né? Ele destaca, né, que muitas vezes nós somos trazidos por entes queridos ao plano obscuro das provas desses mesmos entes queridos, né, para poder auxiliá-los. E justamente por fixarmos, né, nas trevas, no mal, né, que está ali naquela situação, né, naquelas ocorrências menos felizes, como Emmanuel fala no capítulo, né, nós muitas vezes, em vez de ajudar, complicamos, né, a situação desses entes queridos, ou, né, daqueles mesmo que se aproximam de nós com o intuito de ver em nós um auxílio, um apoio, e muitas vezes não encontram essa realidade, né? É sobre isso que Emmanuel fala nesse capítulo, né? A necessidade de nós procurarmos ver o bem ativo por trás de um mal aparente, né? Ou seja, nas situações que nos são trazidas, muitas vezes através de uma confissão, né? Através de um desabafo, aquele que se aproxima de nós com o objetivo, né, de nos trazendo a ocorrência menos feliz, né, encontrar em nós uma palavra amiga, uma palavra de apoio, muitas vezes vão encontrar, né, algo que vai agravar a situação, exatamente por essa mania, né, essa questão de nós focarmos ainda, né, termos o olho focado, né, para o pontinho escuro ali no quadro branco, né, como eu costumo dizer, né? Então, Emmanuel destaca, né, que existe sempre o bem ativo por trás deste mal aparente. Trazendo aqui, né, para a nossa realidade de uma forma ainda mais clara, né, quando alguém se aproxima, né, e faz um desabafo relatando uma situação que esteja vivenciando de dificuldade, muitas vezes naquele momento nós já começamos a imaginar, né, a culpa, né, a ação que aquela pessoa possa ter feito e que levou, né, que culminou né, naquela situação, né, naquele desfecho, né, algo do tipo, mas se não tivesse feito isso, se não tivesse feito aquilo, olha como que, né, nós já estamos nesse momento julgando, né, a pessoa, os seus atos, né, ao invés de nos fixarmos naquilo que existe de bom, né, naquilo que muitas vezes a situação traz e sempre traz, né, de positivo por trás daquela ocorrência, daquela situação, e através dessa fixação no bem, a palavra amiga que apoia, que consola, que eleva, né? Como diz um amigo da casa, né, aqui é quando alguém se aproxima de nós, né, contando com o nosso apoio, né, num desabafo, numa descrição de uma situação difícil que está vivendo, nós temos uma obrigação moral, né, de elevar essa pessoa, de não fazê-la piorar, né, através de comentários, né, infelizes, né? Então, Emmanuel faz ali uma comparação muito interessante. Olha. O que dizer do bombeiro que atirasse petróleo à fogueira sob o pretexto de extinguir as chamas do incêndio, né? Então, qual a contribuição que eu dou efetiva no momento em que eu faço o julgamento? Mas se não tivesse feito isso, se não tivesse feito aquilo, qual a contribuição efetiva que traz essa minha postura, né? Essa comparação é muito interessante, como se quisesse, né, nesse momento do fogo ardente, se eu quisesse apagar o fogo, né,
atirando petróleo à fogueira. Eu certamente não vou conseguir o meu intuito com essa ação, né? Então essa necessidade mesmo dessa análise do bem, né, e focar, né, no lado positivo, para que nós possamos servir de verdadeiro apoio, né, nesses momentos. E como diz Emmanuel no texto, né, tentar clarear o caminho, né, através, né, da palavra amiga, né, da instrução, né, positiva, que vai levar, né, o nosso ente querido ou aquele que se aproxima a encontrar realmente a luz para aquela situação que está vivenciando, né? Então, ali na sequência, Emmanuel traz o exemplo lá, né, das confissões, né? E é por isso que eu falo como que esse texto de hoje ele é para nós assim do cotidiano, porque quantas vezes nós não somos procurados, né, por pessoas, não só por entes queridos, por familiares, mas pessoas que se aproximam de nós, né, muitas vezes para poder, né, desabafar, colocar ali uma situação que está vivenciando que já não aguenta mais, né, guardando para dentro de si, né, uma das formas mais belas de fazer a caridade moral que o Evangelho nos ensina, né, através do ouvir, né, dar o ouvido né, àquele que se aproxima nesses momentos, nessas situações, e com a capacidade de análise do bem daquela situação, né, do bem ativo por trás do mal aparente, né, nós podemos, através da palavra, né, amiga, né, instruí-lo exatamente nesse enfrentamento, ajudando-o e não complicando a situação, né? Então, Emmanuel diz lá no texto que se um amigo te confia decepções e pesares, recorda que o doente procura o médico para reduzir a enfermidade ou suprimi-la, e não lhe piores a angústia pronunciando frases sombrias. Então, olha, gente, a responsabilidade que nós temos nesse momento, né, em que nós somos procurados, né, por um amigo ou por aquele companheiro de jornada, de caminho, né, muitas vezes tendo em nós ali um amparo, uma referência para um amparo seguro, né? E qual a contribuição que eu daria, né, nesse momento, destacando, né, as ações que muitas vezes, sim, aquela pessoa pode ter feito as ações equivocadas que culminaram com aquele resultado, mas qual a contribuição efetiva que eu daria enfatizando isso, né? Então é como o texto coloca aí, então não piorar a angústia, né? Ou seja, a pessoa vai se aproximar de nós e nós vamos deixá-la sair pior do que ela se aproximou. É realmente esse, né, o nosso papel como cristãos, como espíritas, né? Como seguidores, né, do Cristo, do Evangelho, né? Então, essa questão ela é muito séria, realmente, e nos traz uma grande responsabilidade no proceder que Emmanuel destaca tão bem nesse capítulo, né? E isso acontece por quê? Porque nós estamos em sociedade, o progresso, né? Nós, como espíritos, progredimos em sociedade, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Outra lição clara que a doutrina espírita nos traz, né? Então, ninguém progride ou se aperfeiçoa sem contato social, né? O que vale afirmar que é preciso não apenas saber viver, mas também conviver. Olha a importância dessa reflexão para nós. Gostaria que todos nós que estamos aqui ligados no estudo de hoje antenassem, né, para essa frase que Emmanuel nos traz no capítulo, né? Não é preciso apenas saber viver, mas também a conviver, né? Então, nessas regras de convívio em sociedade, né, que nós vamos exercer, né, isso que Emmanuel está nos trazendo, né? Pois aqueles que se aproximam e precisam do nosso apoio, né, contam com esse apoio e essa ajuda mútua é que faz com que nós andemos todos para frente, né?
Pois, né, como nos traz, né, o livro dos Espíritos, lá na questão 766, né, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Né? Todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, nós não temos isso à toa. Né? Então, se nós temos e usamos bem a capacidade de ouvir, de discernir, né, e através da palavra, né, de incentivar, de apoiar, né, nesses momentos, como o capítulo destaca para nós estamos fazendo jus, né, a essas faculdades que Deus nos dotou. Né, ao passo que se eu me isolo, né, se eu busco, né, não aprender o convívio como foi destacado ali anteriormente, né, nós estamos certamente deixando de fazer jus, né, a essas faculdades para as quais nós fomos dotados para a regra de convívio em sociedade e para assim progredirmos. Né? Na questão seguinte, olha o reforço lá. Por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Né? Vamos nos apoiando, nos amparando, né? Nos completando, né? Pois nenhum ser, né, é completo, ou seja, né, todos precisamos, né? Eu preciso, né, da ajuda e das faculdades do outro, assim como o outro precisa das minhas, e juntos nós vamos trabalhando. Então, essa a lei do progresso, né? Essa a lei de sociedade que nos rege e para a qual nós devemos, né, saber, né, usar, saber fazer da melhor forma para que nós todos sejamos beneficiados nesse exercício. Né? Então, eu trouxe ali uma contribuição interessante também de Miramês, do Espírito Miramês, lá no Horizontes da Fala, no capítulo Falar com a Harmonia, que nos reforça também sobre o uso da palavra. Para que a tua palavra seja carregada de serenidade, a tua mente deve fornecer o clima correspondente, merecedor de confiança pela ponderação, pela cordialidade e pelo amor. Então, olha o recado que Miramês nos dá, né, através do uso, né, pelo uso da palavra nessas situações, né, que nós estamos trazendo aí no contexto do capítulo, né, do apoio, do amparo. Né. É fundamental que para que essa palavra esteja carregada de serenidade, que também esteja nesse mesmo clima o nosso campo mental. Né? Pois senão, né, como diz o espírito Lancelin, pela psicografia de João Nunes, lá no livro Cirurgia Moral, né, a boca será instrumento do lixo mental. Né? A boca será instrumento do lixo mental, né, se a minha cabeça estiver carregada de inferioridade. Então, olha a importância, né, de nós também trabalharmos, né, a harmonia no campo mental, né, para que essa harmonia no campo mental se reflita também nessa palavra serena, né, que conforta, que eleva, né, que auxilia, né, que ampara. Né? E quando aqui nós estamos usando, né, o exemplo da palavra, né, mais uma vez, né, gente, muitas vezes o simples ouvir, né, e o se calar, né, no momento ali do desabafo, né, que alguém nos traz o problema, né, já é uma forma de colaborar, de auxiliar, né, mas fundamental que para que a minha palavra esteja em clima de serenidade, assim esteja também em clima correspondente, né, o meu campo mental. Né. O trabalho no campo mental é fundamental nesse momento. Né. E aí, só para encerrar, para fechar o nosso estudo do capítulo, né, eu trago mais um trecho lá do capítulo analisado, né, do livro Encontro Marcado, que é o objeto do nosso estudo aqui de hoje, que mostra muito bem aquela questão lá em cima, reforça, né, aquela questão que nós trouxemos aqui, a 767,
do Livro dos Espíritos, né, sobre a necessidade do auxílio e do apoio mútuo para que nós possamos progredir juntos, progredir em sociedade. Né? Olha o que forma tão bela que Emmanuel nos traz nessa questão. Indiscutivelmente, todos necessitamos do óleo da compreensão e da compaixão nas crenas. As crenas é aquele espaço entre os dentes de uma engrenagem, né? Imaginando, né, a engrenagem, aquela peça do motor, né, que gira e que faz o motor funcionar, né? Ali naquele espaço, o óleo da compreensão e da compaixão, né? Ou seja, lubrificando adequadamente, né, a peça que faz o motor girar, né? O óleo da compreensão e da compaixão nas crenas das rodas de nosso entendimento uns com os outros. Né? Então é fundamental, pois todos nós precisamos desse óleo da compreensão e da compaixão. Né? Então que nós possamos exercer essa capacidade de análise do bem para auxiliar, para elevar, para ajudar no entendimento daqueles que nos procuram passando por situações difíceis, né, o que, né, tem sido muito comum nos últimos dias. Né? Agradecemos por mais um estudo e até a próxima oportunidade.